Fala pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um tema meio diferente, né? Uma questão cultural, não uma questão propriamente política. Lógico que tudo está envolvido com política, mas é um tema um pouco diferente, né? E quem me conhece de rede social sabe que eu não falo só de política, né? Dos meus textos, Facebook, Instagram, eu discuto questões culturais também. E hoje faz exatamente 5 anos que eu comecei a ficar mais ou menos um pouco conhecido em rede social por conta de um texto que eu escrevi que sem querer viralizou. Eu sempre escrevi em rede social, nunca fiz com a intenção de viralizar, mas sem querer acabou viralizando, circulou aí esse texto pelo Brasil inteiro. Saiu tudo quanto é site, página de Facebook, jornais. Eu fui na Globo, na Fátima Bernardes, fui na TV Brasil, fui na TV Aparecida, enfim, fui em um monte de lugar. O texto fez muito sucesso. E esse texto discutiu o seguinte: me perguntaram, né? Uma aluna me perguntou se eu era gay. E na verdade não foi a primeira vez que uma aluna me perguntou isso. Alunos também me perguntavam, mas era mais aluna fazer essa pergunta. Várias vezes aquela pergunta, tal, pelo menos uma vez por ano acontecia de algum aluno perguntar isso. E eu fiquei intrigado, né, do porquê da pergunta. E nesse dia eu resolvi discutir aquele assunto. Eu queria entender o porquê que as alunas, muitas alunas suspeitavam que eu era gay. E aí eu devolvi a pergunta para ela: por que você acha que eu sou gay? Por que você está perguntando isso? Né? E a aluna com medo de uma reação agressiva minha, né? Afinal de contas, muitos professores, muitos homens, né, têm uma reação agressiva quando faz essa pergunta, porque considera que questionar a sexualidade dele é questionar a moral dele, é questionar a dignidade dele. Aí eu perguntei, ela ficou meio assim, com medo de reação. Não, pode falar de boa, tranquilo e tal. Até que na minha insistência ali ela falou, né? Começou a falar os motivos. Aí não só ela, a turma começou a falar os motivos de suspeitar se eu era gay ou não. Foi muito interessante, muito divertido. Os motivos que eles colocaram para mim foi, primeiro, que uma aluna me deu mole e eu não peguei essa aluna. Né? Na concepção deles, um professor, portanto, né, que não fica com uma aluna é um professor que é gay. Né? Porque um dos motivos foi esse. O outro motivo foi que às vezes eu colocava a mão na cintura. Né? Ou seja, na concepção deles, o homem que coloca a mão na cintura, como eu coloco mesmo. Aliás, eu coloco a mão na cintura, eu cruzo as pernas, minha família, a gente tem esse hábito. Homem colocar a mão na cintura, para eles é um indicativo de que você é gay. Né? Segundo alguns alunos, eu teria gestos característicos de homossexual. Pode ser, não sei, às vezes a interpretação de cada um. Outros alunos falaram que eu não falava tanto de relacionamento, era mais na minha, falava do trabalho, outros professores falavam disso e tal. Teve uma outra aluna que falou que eu sou um professor novo, moderno, simpático, muito simpático, e que para eles essa coisa de ser muito simpático, de rir muito, é uma característica homossexual também, na concepção deles. Achei interessante isso também porque no mundo militar, por exemplo, você é orientado a não rir muito, você é orientado a ter uma postura de sério, né? É entendido que a postura do homem é uma postura séria, de não rir, né? Um estereótipo masculino. E eu não faço questão nenhuma de me enquadrar nesse estereótipo, né? Isso gerou também a suspeita de que eu pudesse ser gay por parte dessas meninas. Outra questão é que já tinha outros alunos que tinham perguntado, né, questionado se eu era gay. E quando me perguntou se eu era gay, nessa discussão, eu não reagi com nenhuma agressividade. Eu discuti ao longo o assunto, né? Com toda a tranquilidade do mundo e perguntando os motivos. E eu não falei se eu era ou não. Porque se eu falo, né, que eu sou, que eu não sou, eu mataria o assunto ali. Eu fui discutindo para no final falar se eu era gay ou não. Afinal de contas, para provocar a discussão, para provocar o raciocínio dos alunos, né? Que, aliás, hoje faz 100 anos, né, do nascimento do Paulo Freire, e lógico que foi um método freiriano que eu usei, no sentido de partir da realidade dos alunos, partir da concepção de mundo dos alunos para fazer discussão. Eu poderia ter jogado assunto, a resposta logo de cara, uma discussão ali do que seria gênero e sexualidade, mas eu preferi que eles apresentassem a sua visão de mundo e eu fizesse a discussão apresentando e fazendo eles caírem ali na contradição e eles perceberem a visão de mundo que eles efetivamente tinham, né? O quanto era machista e até homofóbico as concepções que eles tinham de mundo. Outros motivos que as alunas deram foram o seguinte: de que eu sou vaidoso, de que eu me cuido esteticamente. Nem concordo com isso, eu acho que eu sou bem, principalmente uns anos atrás, bem mais largado, né? No sentido de roupa e tudo. Mas na concepção deles, eu sou muito vaidoso para um homem, né? E um homem muito vaidoso na perspectiva deles. Vaidoso no sentido de roupa, né? De se vestir e tal. Isso é uma característica gay para eles. Outra coisa que falaram é que eu não sou machista. Que eu também não concordo, né? Afinal de contas, todo mundo criado numa sociedade machista é machista, com certeza eu me enquadro nisso aí, querendo ou não.
Todos nós, inclusive. Mas na concepção deles, um homem que não é machista é porque só pode ser gay. Porque homem que é homem deveria ser machista, mais grosseiro e mais bruto e etc e tal. A outra característica muito interessante é que eu tinha 30 anos, no caso hoje eu tenho 35, né, que o texto faz exatamente 5 anos. Tenho 30 anos, não me casei e não tenho filhos. Isso para ele só pode ser gay. Não tem outra explicação para a pessoa chegar aos 30 anos e não ter casado e não ter tido filhos. Que é uma coisa também de mundos diferentes, né? Na classe média é comum que se case mais tarde. Nas classes baixas é comum, uma escola de periferia onde ocorreu essa pergunta, e é comum que as camadas mais pobres casem-se mais cedo, tenham filho mais cedo, isso é comum. Então é um estranhamento também de classe social. Normalmente pessoas que estudam mais casam mais tarde, né? Isso gerou um estranhamento. Como assim tem 30 anos, não casou, não tem filho? Só pode ser gay. Outra coisa que eu tenho amigos gays, e sempre tive um monte de amigos gays, e aliás, depois desse texto aqui que viralizou, eu tive mais amigo gay ainda. Porque muitos gays me adicionaram, né? Pessoas do Brasil inteiro, muitas mulheres, mas gay mais ainda, muito gay. Meu Facebook, Instagram, eu acho que um terço ali deve ser de pessoas gays por conta disso. Bom, foi uma lista enorme e eu quis discutindo ponto a ponto com eles, cada discussão, cada item que eles traziam, eu fui discutindo cada um com eles. Então dá para você perceber que a concepção de mundo que eles têm sobre gênero, né, e sexualidade é o seguinte, que homem deve pegar as alunas todas e todas as mulheres que apareceram devem né, rejeitar ninguém, que homem não deve colocar a mão na cintura, que homem deve ter um perfil mais grosseiro, que homem não deve, enfim, deve ter uma postura mais bruta e tal, não deve ser muito simpático, não deve sorrir muito, não deve, enfim, deve negar, deve ter medo, né? Quando alguém pergunta sobre homossexualidade, deve responder com agressividade para provar que é hétero, né? Afinal de contas, você prova que é hétero por meio do quanto que você renega, o quanto que você nega e rejeita com veemência, né? A homossexualidade. Ou seja, eu relatei esse texto, eu acho que esse texto mostra a concepção dos alunos, o quão machista que é, o quão homofóbico que é, em pleno 2016, né? Mas lógico que hoje, 2021, 5 anos depois, não seria muito diferente, e mostra que o quanto que é necessário você fazer esse tipo de discussão em sala de aula, você discutir as questões de gênero, as questões de sexualidade, porque a gente tem uma concepção de mundo muito machista, inclusive entre os jovens, muito homofóbico, muito preconceituosa, né, em sentido amplo, inclusive entre os jovens. Lógico que nas gerações mais velhas você tem essa concepção mais dura, mais arraigada com relação a essas coisas, mas os jovens também reproduzem isso, o que mostra que a gente não está tão evoluído assim, não. Eu tive a impressão que a gente estava em 1940, né? Com essas visões de mundo que eles estavam apresentando ali, né? Tão machista, tão retrógrada, tão dura, né? Com relação a essas coisas. Então é necessário que a gente discuta isso, é necessário que a gente tenha sociologia nas escolas, que a gente tenha filosofia nas escolas, é necessário que a gente faça essas discussões nas escolas para tentar combater minimamente a sociedade louca e machista e violenta e homofóbica que a gente tem, com tanta agressão contra homossexuais, com tanta agressão contra as mulheres, com tanto essa cultura do machismo que é ruim para todo mundo, é ruim para as mulheres, é ruim para os homens também, gente. Homem que tem que ter o direito de broxar, tem que ter o direito de ficar triste, de ficar sem grana e não se sentir, enfim, uma pessoa um merda por causa disso. O direito de estar mal, o direito de se sentir fraco, o direito de... Sabe que o homem tem muito essa coisa de achar que tem que demonstrar potência e força e tudo. E não é, como qualquer ser humano, a gente é frágil também. Pois bem, pessoal, esse foi o texto. Eu coloquei isso nas redes sociais, daqui a pouco começou a sair numa página, outra página, deu 30 mil compartilhamentos e começou a sair tudo quanto é site. Se vocês jogarem no Google hoje ou no Facebook, Professor o Senhor é Gay, vai ter lá tanto minha foto quanto esse texto vai aparecer em tudo quanto é canto se você digitar aí em qualquer rede social, porque isso circulou no Brasil inteiro. Acho que foi um dos textos mais lidos de 2016. E eu nunca fiz vídeo sobre isso, né? Engraçado. 5 anos depois eu nunca tinha feito vídeo. Hoje que eu estou fazendo para discutir essa questão que eu acho que é importante. Aniversário desse texto, né? Que eu gosto muito dele. Foi o meu primeiro texto que... aliás, que viralizou, que chegou assim, tudo quanto é canto do Brasil foi esse. Aí depois eu comecei a escrever em páginas grandes do Facebook, comecei a conhecer pessoas, quando veio a pandemia, comecei a fazer lives, aí você começa a ficar um pouco mais conhecido e tal, eu comecei a conhecer outros blogueiros de esquerda também, aí participo lá na Queijo como comentarista, faço lives em outros cantos, mas começou com esse texto, em 2016, né, Professor, o Senhor é Gay, que eu tenho muito carinho por esse texto.
Bom, pessoal, então é isso. Quem gostou do texto, desse relato, dessa análise, aproveitando, né? Hoje é o centenário de Paulo Freire, fiquei na dúvida se eu fazia um vídeo sobre Paulo Freire ou se eu falava sobre isso. Então eu preferia falar sobre isso, onde eu uso, de certo modo, esse método Paulo Freire, digamos assim, de partir da realidade do aluno. Paulo Freire, aliás, que é tão odiado, né? Pela direita, por pessoas que nem conhecem o trabalho dele, que é um grande intelectual, um grande nome, né, da cultura, da intelectualidade brasileira. Bom, pessoal, então isso, quem gostou aqui do vídeo, pediu pra você aquela coisa de sempre, né? Curtir o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever no canal. Super importante isso, para que a gente leve essa discussão para mais gente. Ok, pessoal? Então é isso, um abraço, até semana que vem.